Tudo começa com a empresa preparando a festa de aniversário do Homer. Decoração impecável, tudo milimetricamente calculado para impressionar. Afinal, é o Homer, o homem que, segundo todos ao redor, só se impressiona com diamantes e status. E é aí que a Yasmin aparece, toda convicta de que conhece o Homer melhor do que ninguém. Ela comprou um presente carésimo, aqueles acessórios de gravata com diamante, e estava completamente certa de si mesma. Aquela postura, sabe, né? Aquele eu conheço o homem, pode deixar comigo. Mas antes de chegar na festa, precisamos falar de uma cena que, para mim, foi a mais importante desse episódio inteiro. Uma cena que aconteceu longe dos holofotes, longe dos convidados, longe de qualquer plateia. A Daphne numa livraria. Ela finalmente encontrou o livro favorito do Homer, o livro que ela tanto procurava. Você consegue imaginar aquela alegria, aquele alívio de dizer, encontrei? Mas aí vem o vendedor e fala, 300 liras. E a Daphne olha para o livro, olha para o dinheiro que ela tinha na bolsa e percebe que não dá. Gente, eu juro que nesse momento meu coração afundou junto com o dela. Mas sabe o que ela fez? Ela não foi embora, ela não desistiu. Ela ofereceu o dinheiro que tinha e se ofereceu para trabalhar ali na livraria para pagar o resto, organizando livro por livro, prateleira por prateleira. E o dono da livraria, que é um senhor de bom coração e que entendeu tudo num olhar, aceitou. Mas esse episódio não é só sobre a Daphne. Temos um segundo triângulo explodindo em câmera lenta. E o nome dele é Nihan, Ismael e Serdar. A Nihan decide finalmente se posicionar. Ela vai conversar com Ismael, olha nos olhos dele e diz: ela escolheu Serdar. Que corajoso, né? Porque escolher é difícil. Escolher quando você sabe que vai machucar alguém é ainda mais difícil. Mas ela escolheu com honestidade. O Ismael entendeu, ficou magoado, como qualquer ser humano ficaria, e ainda assim a abraçou com respeito. Isso foi bonito. Só que justamente nessa hora, o Serdar passa pela rua e vê o abraço. Sem contexto, sem legenda, sem explicação. Ele vê a cena pelo lado de fora e acha que a Nihan escolheu o Ismael. Gente, se eu tivesse R$1 para cada mal entendido de novela turca, eu tava aposentada. Aí a Nihan vai até a casa do Serdar cheia de coragem, querendo contar que ela o escolheu. E o Serdar, cheio de mágoa, disfarçada de orgulho, diz coisas horríveis. Eu estava brincando. Você não é importante para mim. Vai embora. E a Nihan vai, arrasada, magoada, sem entender nada. Ele sofre por achar que ela escolheu outro. Ela sofre por achar que ele não ligava para ela. Os dois sofrem. E tudo por causa de um abraço visto pela janela errada. Enquanto isso, a Daphne chega em casa cansada. Aquele cansaço de quem deu o melhor de si num dia longo e difícil. E a Neriman, em vez de acolher, já vai direto ao ponto. Olha o estado que você está. Você precisa se arrumar para a festa. E daí começa uma das cenas mais duras do episódio. A Neriman olha para Daphne e diz: e eu preciso que vocês prestem atenção no que ela fala. Que o Homer não está se apaixonando pela Daphne de verdade. Que ele está se apaixonando pela assistente que ela criou, pela personagem, pela fachada. Que o Homer nem conhece a Daphne de verdade. Gente, isso é cruel demais. E o pior é que tem um fundo de verdade que a Neriman usa como faca. Porque parte disso é verdade. A Daphne de fato entrou na vida do Homer como uma persona construída. Mas o que a Neriman não entende, ou finge não entender, é que a essência da Daphne, a bondade, o esforço, o amor genuíno, isso não é personagem, isso é ela.
E a Daphne absorve tudo aquilo calada, com aquela expressão de quem sente a dor, mas não tem mais energia para chorar. Eu fico olhando para ela e pensando: menina, você passou o dia todo organizando livros para dar um presente de coração para esse homem. Você não inventou esse sentimento. Você não está fingindo isso. Mas a Neriman plantou uma dúvida. E dúvida plantada na hora certa é veneno de ação lenta. A festa começa, Homer chega, aplausos, luxo, tudo muito bonito. A primeira coisa que ele faz? Pergunta pro Sinan onde a Daphne tá. Antes de cumprimentar os outros convidados, antes de qualquer coisa, ele quer saber dela. Tá, isso é fofo, não dá pra negar. A Yasmin tá toda animada porque organizou tudo. E olha, chapéu pra ela, a festa ficou linda. Só que o Sinan deixa escapar que os presentes com diamante pra gravata, o Homer odeia esse tipo de presente. E a Yasmin fica branca, aquela cara de socorro. Aí chegam a Neriman, o Nessim e a Daphne. E o Homer fica olhando encantado pra ela. Mas a Daphne tá triste. Ela dá os parabéns pra ele e se afasta. Ela não consegue fingir naquela noite. E então, acontece o momento que eu precisei pausar o vídeo pra respirar. A Yasmin tá desesperada sem presente. A Daphne ouve a conversa, pega aquele livro que ela trabalhou pra comprar e entrega pra Yasmin. Dê esse pra ele. Eu garanto que ele vai gostar. Ela deu o presente que comprou com esforço, com tempo, com amor, pra outra pessoa dar. Ela abriu mão do momento, ela abriu mão do reconhecimento. Ela só queria que o Homer ficasse feliz. Isso não é burrice. Isso é amor da forma mais pura e mais dolorosa que existe. Homer abre o presente, vê o livro, diz que é exatamente o que ele sempre quis e abraça a Yasmin. A Daphne vê tudo de longe. Não preciso nem descrever o rosto dela. Vocês já sabem. O Sinan vai atrás da Daphne. Ele é um dos personagens que eu mais gosto porque ele enxerga. Enquanto todo mundo tá na bolha da festa, ele percebe que a Daphne tá sofrendo. Ela chora, ele faz carinho, pergunta o que aconteceu, está ali de verdade. E aí, claro, o Homer aparece e vê a cena do ângulo errado de novo. Outro mal-entendido construído lentamente. Homer vê o Sinan consolando a Daphne e fica olhando furioso, sem saber que ela tá chorando por causa dele. Esse homem é inteligente, bem-sucedido, leu o livro favorito que a Daphne comprou pra ele, mas não consegue juntar 2 mais 2 na própria frente. A Neriman aproveita que o Homer saiu do grupo e faz uma jogada baixa. Joga o Nessim no mar para chamar a atenção de todo mundo. Sim, no mar! Esse nível de manipulação eu não esperava nem num episódio de novela turca. Homer vai socorrer. Fica ao lado da Yasmin segurando o livro. A Daphne se aproxima e pergunta se pode ir embora. Ele diz que sim. Ela foi embora. Ele nem percebeu o quanto ela deixou para trás naquela noite. No dia seguinte, o Homer acorda mal. Desce as escadas tropeçando, quase cai. E a Daphne está lá. Ela estava lá. Ele tenta dizer que está bem, que ela pode ir embora, que não precisa de nada. Ela diz que não vai. Simples assim. Eu não vou te deixar aqui sozinho e doente. Ela toca na testa dele, sente a febre. E mesmo com tudo o que aconteceu na noite anterior, mesmo com a dor de ver o Homer abraçar a Yasmin com o presente que ela comprou, a Daphne cuida. Ela faz uma sopa, coloca um limão, do jeito que a mãe do Homer fazia quando ele era criança. Gente, isso aqui não foi acidente. Ela não sabia que fazia assim. Foi instinto dela. Foi o amor se manifestando sem pedir licença. E Homer notou. Ficou olhando para a sopa, lembrando da mãe. Ficou quieto. E quando ele fica quieto assim,
você sente que alguma coisa se moveu por dentro dele. A Daphne pergunta por que ele está tão calado. Ele diz que nada. E ela, com uma leveza que só ela tem, fala da avó dela, que toda vez que a Daphne adoecia, a avó dizia que o corpo só adoece quando a alma adoece. Que quando a gente fica doente de repente, é porque o coração está partido. Silêncio. Homer desvia o olhar. Diz que foi o estresse do trabalho. Claro, Homer, claro. O Sinan aparece para visitar o Homer. A Daphne oferece sopa para ele também. Porque é a Daphne. Ela oferece sopa para todo mundo que aparecer. E os dois vão para a cozinha juntos, conversando, rindo. O Sinan fala que ia adorar se ela cozinhasse para ele um dia. Adivinha quem estava ouvindo tudo do sofá? E Homer não aguentou. Ele foi pro quarto. Ele, o homem que na festa anterior mal olhou para Daphne quando ela foi embora, não suportou ouvi-la conversando feliz com o amigo dele. Ciúme. Isso é ciúme. Eu quero documentar esse momento histórico. O homem que disse "pode ir embora" ontem à noite, hoje foi pro quarto porque não aguentou a leveza com que ela conversava com o outro. Gente, o Homer está se apaixonando. Ele ainda não sabe, mas a gente sabe.